Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Eu fico feliz que você tomou um tempo para ouvir uma mensagem das Escrituras. Se você veio aqui para saber a resposta à pergunta 680, darei a resposta no final deste episódio. Mas primeiro vamos refletir sobre as perspectivas dos discípulos de Jesus. Qualquer novo sistema de governo procura construir na mente dos seus cidadãos uma perspectiva do mundo. Nos últimos séculos, nos quais as monarquias perderam muito campo para governos democráticos, as constituições desses países têm enfatizado o valor do indivíduo e seus direitos em relação ao governo. Outro exemplo, a expansão do socialismo e do comunismo se baseia em perspectivas de responsabilidades compartilhadas para o bem da comunidade. As doutrinas fundamentais de qualquer governo procuram amoldar as políticas e até os pensamentos dos cidadãos. Os sistemas governamentais criados por homens oferecem seus benefícios e, ao mesmo tempo, têm suas deficiências e imperfeições. Muitas vezes, as teorias parecem boas, mas a aplicação prática mostra suas falhas e defeitos. Jesus Cristo abertamente anunciou suas intenções de estabelecer um novo reino, o reino dos céus. Mateus 4, versículo 17, ele falou isso. Em várias mensagens de Jesus, ele definiu as características deste reino e as perspectivas que ele espera dos seus súditos. Mateus e Lucas relataram resumos de mensagens, talvez a mesma mensagem, que podem ser lidas como se fossem a constituição deste novo reino. Mateus capítulo 5, 6 e 7 e Lucas capítulo 6 registram essa mensagem que nós conhecemos como o Sermão do Monte. João registrou mensagens que chamam os ouvintes a buscar e valorizar as coisas espirituais, especialmente a marcante pregação sobre o pão do céu, que resultou na decisão de milhares de pessoas a se afastarem e não continuarem seguindo a Jesus. Isso em João capítulo 6. Os autores dos evangelhos destacaram dezenas das parábolas de Jesus, nas quais ele usou objetos e experiências do dia a dia para ensinar verdades espirituais profundas. O tema notável em todos esses ensinamentos de Jesus é a natureza espiritual do reino e dos discípulos. A mensagem resumida em Lucas 6 serve como bom exemplo das perspectivas que Jesus deseja dos seus seguidores. Nesta mensagem, Jesus nos chama a olhar da maneira certa, definida por Ele mesmo, em relação a nós mesmos, em relação aos outros, em relação à verdade. Em todos estes casos, Ele exige perspectivas diferentes das tendências da sociedade da sua época e diferentes das tendências da nossa sociedade atual. A perspectiva sobre si mesmo, ele descreve em Lucas 6, do versículo 20 a 26. Num mundo que enfatiza a vaidade, a busca de prazer, a prosperidade material e a realização de sonhos egoístas, a mensagem de Jesus é revolucionária. Quem entra e permanece no seu reino precisa demonstrar humildade para reconhecer que é espiritualmente pobre e faminto. As pessoas que adotam esta perspectiva serão objetos de zombaria e perseguição. O reino de Cristo não é igual aos reinos do mundo e seus súditos não podem seguir as normas do mundo. Do versículo 27 a 38, ele fala sobre as perspectivas sobre os outros. Para muitas pessoas, os degraus da escada do sucesso são feitos de outras pessoas, consideradas menos importantes ou até vistas como rivais e ameaças. É comum pisar nos outros para subir. Embora
alguns podem recusar agir desta maneira com amigos e familiares. Estranhos e inimigos não merecem nenhum respeito e passam por cima dessas pessoas. Na época de Jesus, muitos judeus odiavam os gentios, samaritanos e outros, e as palavras do Senhor naquela época, como nos nossos dias, soavam como ideais inatingíveis. Mas ele não as apresentou só para debater teorias. Jesus até deu exemplos práticos para reforçar a exigência dirigida aos seus seguidores. Ele disse em Lucas 6, versículo 27, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. É triste observar que muitos, mesmo pessoas que se dizem cristãos, ignoram este ensinamento. Mas as falhas dos supostos discípulos não invalidam a mensagem do Mestre. No capítulo 6, do versículo 39 ao 49, ele fala sobre a perspectiva sobre a verdade. Infelizmente, muitas pessoas distorcem a advertência de Jesus sobre julgamento hipócrita e injusto para defender a aceitação como igualmente válidos diversos ensinamentos contraditórios. Jesus não ensinou o ecumenismo, não ensinou o pluralismo. Pelo contrário, ele ensinou a importância de distinguir entre a verdade e o erro. Jesus Cristo avisou sobre o perigo de seguir guias cegos, falsos mestres, que não sabem conduzir seus seguidores à verdade e à vida. Ele exige o discernimento ou julgamento que distingue entre certo e errado, bem e mal. E no final desta mensagem, ele chama todos a construir suas vidas sobre o fundamento sólido da verdade que ele revelou. Quem quer seguir a Jesus aprende a olhar de modo diferente para a verdade, para os outros e para si mesmo. Você conseguiu acertar a pergunta 680? Membros da família de qual pessoa informaram Paulo de brigas entre os irmãos em Corinto? Alternativas: A. Chloe, B. Erasto, C. Lídia ou D. Apolo. A resposta certa, alternativa A. Diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe, de que há brigas entre vocês. Ele não se escondeu atrás de alguma denúncia anônima. Ele falou a fonte das informações e confrontou esses irmãos com os problemas de divisões e brigas. Pergunta 681. Jezabel ordenou a morte de qual homem para que o marido dela tomasse a propriedade dele? Alternativas: A. Elias, B. Nabote, C. Jeroboão ou D. Ageu. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus estabeleceu seu reino e ele chama todos os sujeitos a ter uma perspectiva correta sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a verdade que Deus revelou para nossa salvação. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.